Galera, a gente vai começar aí um trabalho sobre cinemática escalar. Então é interessante a gente ver o seguinte, que o movimento, para ele ser estabelecido, ou seja, se um corpo está em repouso ou em movimento, eu necessito de uma informação preliminar, que é o referencial. Eu só posso falar que um corpo está em movimento ou em repouso se antes eu estabelecer quem é o referencial. Então, por isso que nós dizemos que o movimento é um conceito relativo, depende do referencial. Bom, mas isso é só um preâmbulo para a gente começar a nossa discussão. Eu sempre começo discutindo de ponta cabeça, né? Então, falando primeiro em aceleração. Então, eu tenho três possibilidades. Eu posso dizer que no movimento há aceleração, essa aceleração é positiva, ou a aceleração é negativa, ou a aceleração é nula. Quando a aceleração é nula, ou seja, o corpo não está acelerado, significa para todos os efeitos que a variação da velocidade também é nula, ou seja, a velocidade é constante. Toda vez que um corpo tem aceleração nula, sua velocidade é constante, eu digo que o movimento é uniforme. E num gráfico seria um gráfico desse tipo, o gráfico aceleração-tempo, em que o gráfico seria sobreposto ao eixo do tempo, tá bom? Beleza. Um outro gráfico, então, definido esse gráfico aqui do movimento uniforme para aceleração, eu tenho um outro movimento, que é quando a aceleração é maior que zero, ou seja, eu tenho um eixo acima aqui do eixo tempo. Eu digo que a aceleração é positiva, ou seja, aceleração maior que zero. Consequência disso é que a minha variação de velocidade é maior que zero. Eu tenho que a velocidade final é maior que a velocidade inicial. Eu digo que o corpo está uniformemente acelerado. O que é que significa esse uniformemente acelerado? Significa que o corpo tem uma aceleração constante. Essa aceleração aqui é uma aceleração constante. Basicamente é isso que eu estou informando. Uma outra informação valiosa que a gente pode tirar daqui é que do gráfico a gente pode calcular a sua área. Essa área aqui, pessoal, é numericamente descrita como esta informação, ou seja, que a área é numericamente igual a um dos lados vezes o outro lado, ou seja, a aceleração vezes o tempo. Dito isso, se a área é numericamente a aceleração vezes o tempo, por que isso? Se a gente olhar lá o gráfico, eu tenho a aceleração de um lado e aqui na base eu tenho o tempo. A vezes t é essa área aqui pintada. E é definido numericamente com essa área como sendo igual à variação da velocidade, certo? Então, na física, a gente quando coloca esse delta, esse triângulo, a gente chama de delta, é a medida final menos a inicial. Então, eu digo que A vezes T, que é a área daquela área pintada abaixo do gráfico, é dado como a variação da velocidade. Passando V0 para o outro lado, o que é que eu obtenho? Velocidade vai ser igual a V0, que foi para o outro lado como positivo, mais AT. Essa equação, pessoal, é a equação da velocidade. Toda vez que nós falarmos em equação da velocidade, a gente está se referindo a essa equação que a gente demonstrou aqui rapidamente a partir do gráfico. Voltando então para os nossos gráficos, a gente tem lá o gráfico aceleração vezes o tempo, em que a aceleração é maior que zero, e a área abaixo do gráfico me dá a variação da velocidade. Variação da velocidade é dada a partir deste gráfico, desta área. Também vale quando a aceleração for negativa. Então, também tem um gráfico abaixo do eixo do tempo. Esse gráfico, eu também vou ter a aceleração em um dos lados da aresta e o tempo. A vezes t vai ser igual ao ΔV.
Nesse caso, quando a aceleração é negativa, eu tenho que a variação da velocidade também é negativa. Ou seja, velocidade final é menor que a velocidade inicial. Tá bom? Beleza. Dito isso, a gente, para fechar aqui essa primeira informação, eu coloco aqui um gráfico da velocidade pelo tempo. Então, toda vez que o gráfico da aceleração for um gráfico deste tipo aqui, 2, ou desse tipo 3, o meu gráfico da velocidade, ou ele vai ter esse sentido crescente, ele será crescente quando a aceleração for positiva, porque a equação da velocidade, ou a equação daquela reta aqui representada, é dada como V0 mais AT, onde o A é o coeficiente angular, é quem define a inclinação da reta. Se o A for positivo, o gráfico tem esse sentido. Se o A for negativo, ele tem esse sentido aqui contrário, tá? Beleza. O que é importante a gente saber é que toda vez que eu tenho um gráfico de uma reta representando a equação da velocidade, então no eixo eu tenho a velocidade, no outro eixo eu tenho o tempo. O que é relevante nós sabermos é que existe um instante, que eu chamei aqui de T1, em que a velocidade se anula, certo? Então a velocidade vinha sendo negativa, chegou no ponto T1, ela passou a ser positiva. Aí você pergunta, puxa, quando é que acontece isso? Pensando fisicamente, o que é que acontece? Na realidade, toda vez que a velocidade se anula e ela muda o sentido, ou seja, ela era negativa e passou a ser positiva, significa que eu mudei o sentido do meu movimento. É como se eu estivesse andando para a direita, no instante T1, eu dei meia volta e passei a andar para a esquerda. Tecnicamente é isso que está acontecendo com essa informação T1 aqui, tá bom? Outra informação que esse gráfico mostra para a gente, olhando para esse gráfico aqui, sentido crescente, aceleração positiva. Eu tenho dois acontecimentos. Acontece algo aqui do lado esquerdo de T1, em que eu tenho que a aceleração é positiva e a velocidade é negativa. Por que a velocidade é negativa? Ela está tendendo aqui no eixo inferior da vertical, da origem. Então, a velocidade é negativa, a aceleração é positiva. Sinais contrários significa, então, que o movimento é uniformemente retardado. Toda vez que os sinais da velocidade e da aceleração forem contrários, eu estou freando o carro, eu estou parando o carro, certo? À direita de T1, que a gente viu que era o instante que eu mudava o movimento, observa que a velocidade tem o mesmo sentido, ou tem o mesmo sinal da aceleração. Consequência disso, quando eu tenho dois corpos, ou um corpo com um sinal positivo para a aceleração e sinal positivo para a velocidade, ele está acelerado. Se aqui o contrário, eu tivesse A negativo e V negativo, os dois com o mesmo sentido, também seria um movimento acelerado. Tá bom? Essas informações são relevantes para a gente contemplar esses conceitos em relação ao gráfico velocidade e tempo. Então, só para fechar, toda vez que eu estiver olhando a equação horária da velocidade, ou o gráfico da velocidade, se o A for positivo, o gráfico é crescente, ou seja, o gráfico é subindo. Se o A for negativo, o gráfico é descendo. O instante T1, esse instante é o momento em que o corpo muda de sentido o seu movimento, ou seja, ele para e volta. Se ele estiver vindo para a direita, ele estiver vindo com a velocidade negativa, ele para e passa a andar para a esquerda com velocidade positiva. Então, dizer que um corpo tem velocidade positiva ou velocidade negativa, para todos os efeitos, pessoal, é como se eu estivesse dizendo que ele está indo para a esquerda ou para a direita. Só que na física a gente não vai dizer, ele está indo para a esquerda ou para a direita. A forma de nós representarmos isso é colocando o sinal. Sinal positivo, indicando que ele tem o mesmo sentido positivo do vetor velocidade ou do vetor direção positiva. Então, intuitivamente, a gente sempre coloca para a direita como sentido positivo.
Antes de T1, aqui só para reforçar o que havíamos falado, aceleração tem o sentido positivo, velocidade sentido negativo. Sentidos contrários para aceleração e velocidade significa que o movimento é retardado. Eu estou freando esse carro. Estou usando os freios para frear o carro. E se as acelerações e as velocidades tiverem o mesmo sentido, positivo com positivo, negativo com negativo, o movimento é acelerado. Eu estou acelerando o carro, tá bom? Tá dada aqui uma informação para a gente fechar essa aula.